Graça e paz, meus ilustres irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde a todos vocês. É uma honra, né, estarmos juntos neste momento para tratarmos sobre assuntos ministeriais do nosso interesse, principalmente nós que somos homens de Deus. E eu, em particular, Deus me chamou para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Então sinto-me obrigado a transmitir os ensinos que Deus me dá e usar todos os meios possíveis para fazer com que esses ensinos cheguem ao mais longe possível, a fim de alcançar todos, inclusive você que está a nos acompanhar. Que Deus seja louvado. É uma bênção. Neste momento quero falar sobre a ordem de contratação de obreiros, parte 2. Bem, amados, existem três tipos de homens de Deus. Primeiro, existe homens de Deus levantados por Deus. Como é Deus que os levanta, Deus faz os seus caminhos e então os envia. Segundo, existem homens de Deus levantados por outros homens de Deus. Então, como são levantados por homens de Deus, estes homens de Deus traçam os seus caminhos e lhes enviam. Muitas vezes, esta é a razão porque surge atrasos de posse, melhor dizer, de posição ministerial. Há obreiros que são consagrados como evangelistas, depois pastores, depois profeta, enfim, por causa das pessoas que os consagrou. Então existem obreiros levantados por homens de Deus e esses homens fazem os seus caminhos e os enviam. E, por último, existem obreiros que se levantam por si mesmos. Estes, sozinhos, traçam seus caminhos e então se enviam. Os obreiros que Deus levanta, quando encontram dificuldades, voltam na presença de Deus em oração até buscarem solução. Os que são levantados por homens de Deus, quando encontram dificuldade, voltam aos homens de Deus que os levantaram. Quer seja pai na fé ou mestres, tanto faz. Os obreiros que se levantam por si mesmos, quando encontram dificuldades, muitas vezes tentam buscar auxílio, mas por orgulho, como não estão habituados a lidar com pessoas, né, submeter-se, então abandonam a carreira ministerial. Bem, onde é que entra a ordem de contratação de obreiros? A ordem de contratação de obreiros entra logo no princípio, no início da ação ministerial. Obreiros levantados por Deus, quando Deus lhes aparece pela primeira vez em visão ou por voz auditiva, Deus então os esclarece sobre o propósito e sobre a missão, né? Lhes dá então a visão e eles vão já claro e assentado nos seus devidos posicionamentos ministeriais. Já os obreiros que são contratados por homens de Deus, os homens de Deus ao lhes contratarem, bem atenção, se esses homens de Deus não forem verdadeiros, as pessoas contratadas ficam comprometidas. A não ser que tenham um entendimento suficiente para perceber que quem os contratou é falso, então saírem dessa ordenação ministerial e se afiliarem a uma ou outra. Agora, os obreiros que se levantam por si mesmos, esses obreiros não são contratados nem por Deus e nem por homens de Deus. A pergunta é, então, o que fazer? Será que são falsos, não são homens de Deus? Não. Atenção. Existem pessoas, diz o livro de Hebreus, capítulo 5, versículos de números 12, de que, na verdade, existem pessoas que, consoante o tempo de crescimento espiritual, se tornam mestres. E então muitos desses também começam a servir no ministério e carregam títulos ministeriais. Mas por não serem contratados nem por Deus e nem por homens de Deus, porém, se ficarem firmes, serem mesmo verdadeiros, num devido momento, Deus pode lhes contratar depois. Então, alguns são contratados por Deus antes de começarem a ação ministerial, até porque não conhecem nada do ministério, Deus aparece já, sendo ele inocente, como Jeremias, Moisés, todos esses não tinham familiaridade com obras ministeriais. Ou então Deus pode aparecer durante o momento que ele está a agir. Mas também importa dizer que existem obreiros que trabalham, que não são contratados nem por Deus, nem por homens de Deus, e que permanecem no serviço do Senhor, e que mais lá frente acabam se comprometendo e tudo quanto fizeram ficam apenas na memória. Existem homens de Deus que dizem assim, eu também pregava, eu também tinha uma igreja, também fui obreiro, fazia obra, mas quando você observa para ele, já tem 2 mulheres, já tem uma vida de prostituição, já se desviou. Alguns por causa da tentação e de outros fatores por aí.
Agora, uma pergunta que não quer se calar. Será que os obreiros contratados por Deus, todos eles permanecem até o final? Não há feiticeiros por aí? Bem, obreiros contratados por Deus são pessoas escolhidas. Atenção, são escolhidas. E pessoas escolhidas têm a supervisão direta de Deus. Deus os controla, os acompanha. É só acompanhar a história de Samuel. Samuel foi escolhido por Deus. Lá mais em diante, queria resignar o seu ministério. Deus não permitiu. Disse, eu te chamei, te levantei. Você não pode resignar o ministério. Não pode comprometer o meu nome. Então Deus não permitiu. O caso de Moisés, por exemplo, também estava a ter alguns deslizes na carreira ministerial, mas como Deus é que o levantou, Moisés chegou até o final, apesar que nós conhecemos também os seus defeitos. Ou seja, não existe nenhum homem de Deus que não tem falhas, mas porém, se são todos levantados por Deus, permanecem até ao final. Como estamos a falar da ordem de contratação de obreiros, há um ponto fundamental que eu devo recalcar aqui. Bem, se nós entrarmos no sistema da função pública, para vermos a lista dos funcionários públicos, vamos ver de acordo com os ministérios, vamos encontrar todos eles bem alistados, de acordo com as suas categorias, níveis acadêmicos, salários que oferem e muito mais, sem engano nenhum. Então, dentro do reino de Deus, existe um alistamento de todos os homens de Deus, tanto os que já partiram, estamos a falar de Moisés e Elias, estão lá bem alistados, tanto nós que ainda vivemos, quanto aqueles que vão existir. Só para verem que Deus conhece até aqueles que hão de vir. E muita gente pensa que não. Quando se converte, Deus escreve o teu nome no livro da vida. Os nossos nomes já estão escritos antes da fundação do mundo. Então, todos os obreiros contratados por Deus, quer seja por homens de Deus, e que são mesmo verdadeiros, já têm os seus nomes alistados na lista eterna, como obreiros. E num devido tempo seremos remunerados, né? Bem, a linguagem certa é recompensados. Receberemos recompensa. Por isso é que existem 5 tipos de galardões. Ok. Queridos, este é um ponto fundamental para você que está me acompanhando. Para você que está me acompanhando aqui, obreiro, a pergunta que deve se fazer é o seguinte. Eu fui contratado por Deus? Por homem de Deus? Ou será que eu sozinho me tornei um homem de Deus? Atenção, se você foi contratado por Deus, então você não tem dúvida nenhuma. Não há motivo de ficar perturbado. Fique em paz. Deus te apareceu numa visão, ouviste uma voz, tens segurança de que você é servo de Deus contratado. Fique à vontade, estás em paz, ok? Você viu a visão. Olha, nos anos atrás eu fiz questão de entrevistar alguns homens de Deus aqui em Cabinda, para saber então se Deus levantou ou não. Dentre muitos que eu entrevistei, poucos confirmaram que foi Deus quem me chamou. Dentre esses poucos está o evangelista Lemoine, que contou-me a sua experiência. Estava num quarto, a cama pegou luz, né? Uma coisa assim parecida, um anjo lhe apareceu, lhe deu um rolo e muito mais. São poucos que confirmaram que Deus os chamou. Outros simplesmente foram levantados por homens de Deus. São de Deus? Sim, são. Se foram levantados por homens de Deus? Sim, são obreiros, são homens de Deus, sim. Ok? Então, se você teve experiência particular, Deus é que te levantou. Se estás a acompanhar este vídeo, e se vives em Cabinda, deixa o teu nome aqui embaixo. Eu farei questão de me encontrar contigo para poder entrevistar melhor, porque é muito bom. E se alguém também tiver essa iniciativa, querer me entrevistar, pode, até porque isso deve existir. Servirá como experiência para futuras gerações, é muito bom. Vamos entrevistando os homens de Deus, procurando saber como é que Deus lhes chamou, qual é a mensagem que lhes deu. Isso incentiva e também pode reduzir o índice de surgimento espontâneo de muitos homens de Deus no dia a dia. Olha, já existem muitos homens de Deus. Quando você acorda de manhã, encontra, temos aí um novo apóstolo que já surgiu, um novo profeta. Mas será que todos eles são levantados por Deus? Não sei, não podemos alegar que são, mas não sabemos. Mas o certo é, se Deus não te levantou, espere. Se porém você não quer esperar, então se forme. O teu tempo de crescimento espiritual pode lhe garantir o serviço ministerial. Mas um título ministerial como tal depende mesmo da indicação divina. É isto. Então, amados, que Deus abençoe vocês. É um prazer, como de sempre, falar para todos que me acompanham. Acredito que vamos voltar numa outra ocasião para falarmos da ordem de contratação de obreiros.
Mas eu não quero que ninguém fique preocupado. Não, eu vi numa live, apóstolo falou sobre a ordem de contratação de obreiros. Então eu, como não fui levantado nem por Deus, nem por homem de Deus, me levantei sozinho. Já vou fechar o meu ministério, porque já descobri que sou falso. Vou abandonar a minha igreja. Não é isto. Por favor, não deixe. Se você já tem um ministério, não foi contratado nem por Deus, nem por homem de Deus, permaneça firme, continue na jornada. Lembre-se que Gálatas capítulo 6, versículos 8 até 9, no versículo 9 está a dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo receberemos recompensa. 1 Coríntios 15, 58 diz o mesmo. Não se canse de fazer o bem, Deus vai te recompensar por aquilo que você está a fazer. Na vida cristã existem obras específicas e obras abertas. Obras específicas são especificamente dirigidas para homens de Deus, como por exemplo, profetizar, apostolar, evangelizar e muito mais, né? Específica. Mas também essas obras, muitas delas são obras abertas, como por exemplo, qualquer um pode evangelizar, é uma obra aberta, ok? Qualquer um que se sente que tem amor, tem dom de Deus, pode pastorar ovelha à vontade, pode pastorar ovelhas, não tem problema nenhum. Pode. Então não feche o seu ministério, por favor. Simplesmente permaneça na verdade, não se desvie, ande no caminho de Deus e Deus vai te recompensar no último dia. Prometo para vocês que dentro do próximo ano, 2024, a gente vai ter sessões de ensino presencial. Vamos abrir uma academia de formação, e não somente academia, mas também vamos dar palestra para fazer então o conhecimento que Deus nos deu ir mais adiante até aos confins da terra. Que Deus abençoe você, é um prazer. Não saia daí, vamos voltar agora num outro vídeo para abordarmos uma outra temática. Que Deus abençoe, estamos juntos.